Conselhos para Obreiros, de Charles Spurgeon. Capítulo 15. A colheita é grande. Nosso Salvador considerava as pessoas entre as quais andou de uma forma digna de ser imitada por nós. Ele era um homem de grande sensibilidade, movido por compaixão. Marcos 1, verso 41. Sua empatia estava sempre alerta. Não era capaz de olhar para uma multidão com um semblante indiferente. O íntimo de sua alma se agitava, mas ao mesmo tempo ele não era um simples entusiasta. Era tranquilo e prático, como um calculista frio. Se suspirava, certamente fazia mais do que simplesmente suspirar. Ele ajudava aqueles de quem se compadecia. Tinha uma compaixão prática em relação à multidão. Por isso voltou-se para os seus discípulos e disse: rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Mateus 9:38. Ele não andava no meio do povo com um senso irrefletido de admiração pelas pessoas. Não o ouço enaltecendo-as como a nata da classe rural, ou a força da nação, como fazem alguns, mas também não vemos nele qualquer traço de aversão a elas, como se ele se sentisse deslocado em sua sociedade. Ele se entristecia muitas vezes por suas tolices e se angustiava por causa dos seus pecados, mas nunca as odiou ou falou dela com desprezo. As pessoas comuns ouviam-no com prazer, porque viam que ele tinha empatia por elas. Embora em caráter fosse grandiosamente aristocrático, em forma e em modo de vida era profundamente democrático. Ele era um rei, contudo, um escolhido dentre o povo. Salmos 89:19. Que os amava de todo o coração. Ficava evidente também que ele nunca ficou desanimado ao trabalhar para o bem das pessoas. Não ouvimos jamais dizer que é inútil pregar às multidões, que ela é muito depravada, muito dominada pelos sacerdotes ou muito ignorante. Nenhum desânimo diminui jamais o seu fervor. Ele perseverou até que sua obra tivesse consumada. Um bravo e glorioso coração era o de Jesus, sempre chegando à ternura, mas ao mesmo tempo sempre prático. Nunca se deixava influenciar pela admiração ou pela aversão ou pelo desânimo, de modo a deixar de usar meios práticos para melhorar a condição das pessoas com as quais conviveu. A ideia de multidão surge naturalmente quando contemplamos um campo de colheita, e quando a colheita é abundante, essa ideia se impõe sobre nós imediatamente. Não se pode contar as espigas de milho, nem seremos capazes de contar os filhos dos homens. Suponho que o nosso Salvador tenha se referido, antes de tudo, às multidões que estavam à sua volta. Mas, sendo sua mente muito mais poderosa que a nossa, ele se lembrou de todos os milhares de Israel. Não só isso, mas parece que ele não poderia restringir seu coração ao pequeno país de Israel. Ele olhou sobre os mares, sobre as montanhas e viu as miríades de seres humanos movendo-se sobre este globo. Não conseguimos imaginar os milhões de seres da nossa espécie. Até hoje, ninguém foi capaz de fazer uma ideia da vasta extensão desta cidade de Londres. Podemos atravessá-la de ponta a ponta, quando quisermos, e estudar suas características, mas não conseguiremos chegar a uma concepção do que é a população de Londres. E nunca conseguiremos. A multidão é muito grande. Mas o que é Londres em comparação com a nossa nação e com os milhões que falam a nossa língua materna em todo o mundo? No entanto, mesmo estes são apenas uma pequena porção da incalculável população do globo. Nunca seremos capazes de ter uma pálida concepção da China, com seus muitos milhões de pessoas, ou daquela outra nação populosa que está debaixo do nosso cetro, o hinduísmo. Multidões estão no vale da existência, como as gotas das nuvens de uma chuva e como as folhas das árvores da floresta, tais são os filhos dos homens.
Quando, porém, o Senhor se referiu a eles como uma colheita, tinha em sua mente a ideia de que há perigo para eles. Suponha que o dono de uma grande propriedade percorresse seus muitos hectares e dissesse: tem uma grande colheita. Veja esse campo, que se estende até onde a vista alcança. Mas o país está despovoado, as pessoas migram e eu não tenho trabalhadores. Há um ou dois lá adiante, eles estão colhendo em toda a sua força, colhem durante muitas horas e trabalham até desmaiar, mas lá longe há vasta faixa de minha fazenda, que não foram ceifadas, e eu não tenho uma foice para prevenir. O trigo está sendo desperdiçado, e isso me entristece terrivelmente. Veja como os pássaros estão se reunindo em bandos para roubar as espigas preciosas. Enquanto isso, a época da colheita está muito avançada. O orvalho do outono já está sobre nós e a noite gelada, que são vanguarda do inverno, estão a caminho. O miudildo está estragando o grão, e o que ainda está bom vai cair no chão ou inchar com a umidade, e não prestará para nada. Esta é uma imagem do Redentor. Ele olha para o mundo e hoje diz a si mesmo: todas essas multidões de almas preciosas serão perdidas, pois há tão poucos ceifeiros para as reunir. Aqui e ali encontra-se homens que, com prodigiosa energia, estão colhendo tudo que podem, e já quase desfalecem enquanto colhem. E eu estou com eles, e feixes abençoados são levados para casa. Mas o que representa isso diante da multidão? Olhem, seus olhos conseguem ver os campos? Podem até mesmo uma asa de água voar sobre vastos campos, planícies prontas para a colheita, sem se cansar durante o voo? Lá estão as preciosas espigas, elas se deterioram, apodrecem, perecem, estão estragadas, trazendo perda a Deus e a ruína eterna a si próprias. Entristece o grande lavrador que isso seja assim. O mesmo ainda acontece hoje e deveria nos entristecer por amor a eles, por amor aos nossos semelhantes. Uma multidão de almas preciosas estavam morrendo e o Salvador lamentou isso. O Salvador tinha ainda outro pensamento. O que as massas eram acessíveis, pois ela usou a mesma expressão quando o povo de Samaria saiu em bando e foi até o poço para ouvi-lo, atraídos pela curiosidade despertada pela história contada pela mulher. Ele disse aos seus discípulos: levantai os olhos e vede os campos, já estão prontos para a colheita. João 4,35. Ora, quando as pessoas estão prontas para ouvir a palavra, é aí que os campos estão maduros. E nosso Senhor quis dizer que, assim como as espigas de trigo não se opõem à foice, mas ficam lá, um homem só tem de entrar no campo e usar a foice, e o resultado certamente virá. Assim também há momentos em que não é preciso mais nada além de pregar o Evangelho e as almas, de outra forma, pereceriam certamente, serão colhidas. Eu não acredito que tenha havido alguma época em que o mundo estivesse insensível ao Evangelho. Quem reuniu as multidões? Homens como Agostinho e Crisóstomo? E qual foi a sua pregação senão o Evangelho de Cristo? Quem as reuniu? Homens como John Hus, Jerônimo, Lutero, Calvino e semelhantes? Sobre os quais sempre houve um cheiro suave de Cristo? Quem reuniu as multidões nesse país? Quem, senão o nosso Wycliffe e Knox? Quem as reuniu em época posteriores, senão Whitefield e o nosso Wesley? Homens que falavam a linguagem do povo e que não tinham outro tema senão Jesus crucificado. Elas não ouvirão suas filosofias, deixarão vocês e suas filosofias para as aranhas e a podridão dos fungos, mas preguem Jesus e seu sangue precioso e diga aos homens de todo que crê em Cristo será salvo, e eles o ouvirão de bom grado. Um missionário que passa as noites trabalhando para o Senhor em tavernas e nos lugares mais reles onde o povo se diverte, disse-me que praticamente nunca ouviu um insulto.
As pessoas recebem seus folhetos e lhe agradecem as palavras gentis. Nossos missionários urbanos e aqueles que visitam pontos de táxis ou terminais de ônibus, ou ainda os que trabalham entre outros funcionários públicos, afirma que, em geral, há boa vontade em relação ao Evangelho. Os campos nos pedem para colhê-los, mas não há ceifeiro suficiente. Os grãos perecem por falta de trabalhadores, as pessoas são acessíveis. Há algum país onde o Evangelho não possa ser pregado? A China era muito fechada, mas você pode andar de todo o seu território falando de Cristo se quiser. O Japão está aberto a você, a África desnudou seus segredos, a Espanha, antes completamente fechada como se tivesse um selo, hoje está aberta e a Itália se regozija com a mesma liberdade. O mundo todo está diante dos ceifeiros do Altíssimo. Mas onde estão eles? Na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9:37. A ideia de necessidade imediata está contida na figura, pois, para o agricultor, a semeadura da colheita é praticamente uma questão de agora ou nunca. Ele diz: se eu pudesse adiar a colheita, se eu pudesse deixá-la ser feita a passos lentos, se pudéssemos trabalhar até depois da lua da colheita, pelos meses de novembro e dezembro, até que o inverno fechasse o ano, então a escassez de trabalhadores não seria tão ruim. Mas há um tempo limitado para que o trigo seja alojado com segurança, e isso tem de acontecer antes que o inverno comece, ou ele está perdido para nós. Não há tempo a perder na salvação dos filhos dos homens. Eles não vão viver para sempre. Aquela cabeça grisalha não ficará esperando você até que você lhe fale do Evangelho. E se adiar a boa notícia pelos próximos 10 anos, falaremos do que esperamos fazer por nossa raça em meio ao século, mas esta geração está enterrada antes disso. Você precisa ceifar sua colheita imediatamente, ou ela vai ser destruída, deve ser reunida rapidamente ou vai perecer. Hoje, as necessidades imperiosas da humanidade apelam à benevolência dos cristãos. Hoje, a destruição certa dos incrédulos fala com voz suplicante à humanidade de cada coração desperto. Estamos morrendo. Vocês vão nos deixar perecer? A única maneira de nos ajudar é trazendo-nos o Evangelho agora. Você ainda vai demorar?